O Região está começando agora e hoje nós estamos recebendo a doutora Deise Siaco. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário e trabalhista. Vamos falar sobre a aprovação da reforma da Previdência, o que muda na sua aposentadoria. Doutora Deise, é um prazer recebê-la aqui hoje. Prazer é todo meu, viu, Magalhães? E obrigada pela oportunidade. Doutora Deise, em 20 de fevereiro, o governo apresentou uma PEC para a reforma da Previdência. E desde então, foi travado um intenso debate, no cenário político, e a população também participou ativamente, uns defendendo, outros condenando a reforma. Exato, foi uma grande polêmica. Uma grande polêmica. E com a aprovação pela Câmara e pelo Senado, após votações em 2 turnos em cada casa e maioria superior a 3/5 de deputados e de senadores em cada turno, a nova Previdência vai entrar em vigor após ser promulgada pelo Congresso Nacional. E eu começo esse nosso bate-papo falando um pouco sobre as regras de transição da nova Previdência dos trabalhadores. Eu gostaria que a senhora apontasse qual foi a principal mudança nas regras da aposentadoria, ou quais foram as mudanças. Exatamente, a principal mudança foi a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Nós vamos, a partir da promulgação da PEC, só vai valer a aposentadoria por idade, que criou uma idade mínima para homens e para mulheres, 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Então, essa, sem dúvida, foi a principal mudança, o que apavorou muito o segurado, principalmente aquele segurado que estava próximo de se aposentar. Bem, o objetivo da reforma foi, então, a de acabar com as aposentadorias consideradas precoces. Aqui no Brasil, realmente as aposentadorias sempre foram, na grande maioria, precoces. Então, o que se procurou com essa PEC foi equilibrar o déficit dos cofres públicos com a Previdência, que estavam muito altos, esse ano em 216 bilhões, e previsto para 2020 para 244 bilhões. Então, não tinha como continuar. Alguma coisa tinha de ser feita. Chegou na hora que não deu mais para postergar, não é mesmo? E também o envelhecimento da população. Nós sabemos hoje, de acordo com os dados apresentados pelo governo, em 2030, a estimativa é que o Brasil será a 5ª maior população de 65 anos ou mais do mundo. Coisa que a gente não via antes, só se falava Brasil jovem, agora não. Exatamente, população... houve então o envelhecimento da população. E isso acarreta a seguinte consequência na carteira da Previdência. Em 2050, eu até anotei essa estatística porque eu achei muito importante, para cada 100 adultos aptos a contribuir no mercado de trabalho, o país terá 36 idosos para pagar a aposentadoria, porque aqui o nosso sistema é solidário, Os mais jovens pagam a aposentadoria dos mais velhos. Então, por isso, uma reforma da Previdência é vista como inevitável, Assim como foi em outros países do mundo que também tiveram que rever todas as regras e aumentar e criar uma idade mínima. Agora, doutora Deise, aqui no Brasil, qual a média de idade das pessoas que se aposentam? A média geral é de 58 anos. Então, você vê, hoje uma pessoa com 50... Uma média considerada baixa, Considerada baixa, porque com 58 anos, o ser humano ainda é muito produtivo, Mas, se considerarmos as aposentadorias por tempo de contribuição, essa média diminui para 56 anos para os homens, 56 para os homens e 53 anos para as mulheres. Você veja, eu mesma me aposentei precocemente, continuei a trabalhar, mas eu tinha tempo de contribuição, quando não se exigia uma idade mínima, então eu pude me aposentar bem antes dos 50 anos de idade. E isso onera demais a carteira da Previdência, A idade mínima da aposentadoria dos brasileiros está entre as menores do mundo. Foi feito todo um levantamento, todo um estudo e chegou-se a essa conclusão. E a senhora acredita que a reforma da Previdência ela vai atingir esse objetivo, ou seja, estancar o déficit da carteira previdenciária do Brasil? Eu não diria estancar, eu acho que momentaneamente, a gente está falando aí de um prazo de 10 anos, pelo menos os especialistas, os economistas já sinalizaram nesse sentido,
que a reforma foi por demais desconfigurada pelo Congresso, né, que nós sabemos que eles adotaram, então, medidas mais paliativas e não as regras mais rígidas que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, havia enviado para aprovação. Houve muita mudança, não só na Câmara, como também no Senado, e isso, é claro, que fez com que a medida seja uma medida paliativa apenas, mas não para estancar de vez, né, e equilibrar de vez os cofres públicos. Então, as alterações propostas no Congresso, elas desconfiguraram o projeto original? Muito, demais. Inclusive agora que houve as duas votações nas duas casas, né, ainda existe uma PEC paralela que está sendo elaborada e o texto principal poderá ser novamente alterado, quer dizer, isso não tem fim. Uma outra coisa que me causou assim, perplexidade, eles fizeram uma pressão enorme para tirar da reforma da Previdência os estados e os municípios, mas os estados e os municípios têm um déficit muito alto na carteira da Previdência, não podiam ter sido retirados nunca dessa reforma. A reforma fica valendo apenas para os servidores federais. Agora vai ter que ser feita uma PEC paralela para eles. Para que os municípios e os estados se adaptem à legislação maior que a legislação federal. Eles vão ter que fazer uma PEC exclusiva para estados e municípios. Tudo isso vai retardando, tudo isso vai onerando ainda mais e comprometendo o pagamento das aposentadorias para quem já se aposentou. E a senhora acredita que isso pode ser postergado em função das eleições municipais do ano que vem? Ah, logicamente. Isso já foi pensando nas eleições, né? Essa atitude do Congresso e do Senado já foi uma medida eleitoreira. Todas as pessoas, a partir da promulgação dessa PEC 06, terão que obedecer às novas regras, se aposentando apenas por idade? Não, não será bem assim. Porque a reforma da Previdência, ela cria uma idade mínima, né, para homens e mulheres para se aposentarem, né, mas para aqueles que ainda não se filiaram ao regime de Previdência. Né? A partir da promulgação, quem não se filiou, vai se filiar apenas após, é que vai ter que obedecer essa idade mínima. Né? Para esses trabalhadores, então, vai deixar de haver a aposentadoria por tempo de contribuição, que não exige uma idade mínima, só um tempo mínimo de contribuição, que seria de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Né? A idade mínima, então, da aposentadoria vai passar a ser de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, né, da iniciativa privada e também os servidores públicos federais. Haverá, então, além da idade, um tempo mínimo de contribuição, é isso? Sim. Haverá. O tempo mínimo de contribuição a que se chegou foi de 15 anos para as mulheres e de 20 anos para os homens. Os homens vão ter que trabalhar um pouquinho a mais que as mulheres, né? Para quem já está no mercado de trabalho, porém, o tempo mínimo de contribuição continua sendo de 15 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. Doutora Deise, a regra será a mesma para os servidores públicos federais? Não, para os servidores públicos federais, o tempo de contribuição mínimo será de 25 anos, né, sendo 10 no serviço público e 5 anos no cargo para ser concedida a aposentadoria. Agora a reforma prevê uma contribuição maior ou não haverá alteração nesse sentido? Tá, vai haver alteração nas alíquotas, né, na hora da contribuição. Ela estabelece uma alíquota menor para quem contribui sobre um salário mínimo, o que é muito justo, que antes era de 8%, agora vai passar a ser de 7,5%, mas ela prevê um aumento de alíquota para quem ganha acima do teto do INSS. Como a senhora disse no começo aqui do programa, essas novas regras elas vão contemplar também os servidores municipais e estaduais, né, que ficaram de fora, né, dessa reforma proposta pelo governo federal. Então, como é que vai ser? Eles ficaram de fora, né? As novas regras que nós estamos discutindo não valerão para esses servidores estaduais e municípios que tenham, é lógico, um regime próprio da Previdência. Porque hoje, em muitos municípios, já não contratam mais servidores
estatutários. Muitos municípios já contratam pela CLT. Então, se o servidor municipal, por exemplo, for contratado pela CLT, ele vai seguir essas regras. Sim, já é automático. Agora, se for, no se caso for de São João, que tem sim, que é o regime estatutário, tem que se fazer uma nova legislação. Tem que fazer uma nova legislação, né? O projeto aprovado pela comissão especial tirou essa extensão das regras da reforma para estados e municípios, o que eu achei totalmente inapropriado, porque os estados e municípios têm carteira deficitária, a gente sabe disso, né? E o que mais foi retirado da proposta apresentada pelo governo? Olha, o governo propôs um sistema de capitalização, né, em que, para os jovens, para os que ingressassem agora no mercado de trabalho, né, passassem a se filiar agora no regime da Previdência, mas isso foi totalmente afastado. Esse sistema de capitalização é aquele sistema em que o próprio segurado faz a sua poupança para ter o retorno lá na frente. Isso foi retirado. As mudanças de aposentadoria para os trabalhadores rurais também foram retiradas, né? E o que propunha o projeto original? O projeto original propunha um aumento da idade para a aposentadoria rural, porque atualmente ela é de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Isso torna por demais onerosa a folha de pagamento de aposentadoria rural. Então, queria-se aumentar 5 anos de trabalho para o trabalhador rural, mas também foi retirado da PEC. E alterações também no programa de benefício de prestação, BPC, né? Benefício de prestação continuada, que muitos chamam de LOAS, né? Também estavam querendo fazer uma regra de proporcionalidade, começando aos 60 anos, ao invés dos 65 como é hoje, né? Até progredir e chegar no total do salário mínimo aos 65 anos, mas também foi retirada da PEC. Doutora, vamos aqui agora falar sobre as regras de transição. Muita gente preocupada, pessoal que está no mercado de trabalho, em vias de se aposentar, está com essa dúvida e tenho certeza que também é a dúvida recorrente lá no seu escritório. Certamente as pessoas chegam lá com essa dúvida. A senhora poderia explicar no que consistem essas regras de transição? Essas regras de transição, elas foram criadas para quem já está no mercado de trabalho, contribuindo, portanto, para a Previdência, porque a contribuição ela é obrigatória na maioria dos casos, né? E que já apresentem um tempo de contribuição avançado ou então uma idade próxima ao direito à aposentadoria. Por isso que essas regras foram criadas, para não trazer um impacto muito grande na população. E quantas regras de transição a nova Previdência apresenta? São 6 regras ao todo de transição, sendo 4 regras para os trabalhadores da iniciativa privada e das estatais, já inscritos no INSS, e uma última regra para os servidores públicos federais e uma regrinha também para as 2 categorias. Doutora, então agora vamos à primeira regra de transição, ou seja, o sistema de pontuação. Como funciona essa regra de transição? Pois essa é a regra mais fácil de explicar, porque essa regra já existe, né, na nossa legislação previdenciária, que consiste na soma da idade com o tempo de contribuição. Agora, em 2019, a regra vale para a seguinte pontuação: 86, 96. 86 pontos para as mulheres, somando a idade com o tempo de contribuição, e 96 pontos para os homens, idade mais tempo de contribuição. Agora, esse sistema de pontuação é para aquelas pessoas que ficaram de olho, né, na pontuação. Por que ficaram de olho na hora de se aposentar? Muitos já tinham até o tempo de serviço, porque precisa, conjuntamente com os pontos, é necessário que tenha satisfeito esse outro requisito, 30 anos no mínimo de contribuição para as mulheres e 35 para os homens. Mas é que essa regra era muito vantajosa, porque se você seguisse essa regra, atingisse esses pontos, você não teria o fator previdenciário que reduz e bastante o valor da aposentadoria. Agora, a grande mudança é a seguinte: o sistema de pontuação vai valer
começa 86, 96 agora em 2019 e vai aumentando um pontinho a cada ano que se passa. Então, por exemplo, o ano que vem vai ser 87, 97, depois 88, 98, né? Mas a grande mudança é a redução no valor da aposentadoria. O cálculo vai desfavorecer e bastante. Então, quem estava de olho, né, na não aplicação do fator previdenciário, infelizmente, isso não vai acontecer. O cálculo muda, então? O cálculo muda. O cálculo muda porque pega a média de todos os salários de contribuição, não descarta mais os 20% menores salários, que geralmente são do início de carreira, né? No início de carreira a gente ganha menos. Então havia esse descarte. Não vai haver mais, aliás, em todos os tipos vai se considerar, então, toda a vida profissional. Eles vão pegar de julho de 94 para frente. De julho de 94, quando se instituiu o real. Aí é uma desvantagem. Mas 100% dessa média, sem o descarte de 20%. Bom, no caso dos professores, né, haverá uma redução dessa pontuação? Os professores, você sabe que sempre foi uma classe muito forte, com um sindicato muito forte. Então, para os professores, essa regra de pontuação também terá uma redução, vai ser um privilégio para eles, vai reduzir em 5 pontos. Então, a soma do tempo de contribuição com a idade se inicia em 2019, reduzindo 5 pontos, em 81 pontos para as mulheres e 91 pontos para os homens, até chegar em 95 pontos para as mulheres em 2033 e 100 pontos para os professores homens em 2028. Quer dizer, é um aumento gradativo. E o valor do benefício, nesse caso, como é que vai ficar? Repetindo, porque é até difícil do pessoal entender, né, o valor do benefício vai ser menor, porque vai considerar todo o período contributivo, toda a média salarial de 94 para frente, sem o descarte dos 20%. E vai ter um aumento também de 2% se ultrapassar o tempo mínimo de contribuição, que é de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Se ultrapassar esse tempo mínimo de contribuição, aumenta-se 2% a cada ano, né? Antes, a aposentadoria por pontos, eu já disse, ela não tinha redução nenhuma na média do salário de contribuição. Bom, vamos então para a segunda regra de transição, ou seja, aposentadoria por idade. Sim, essa aposentadoria, essa regra, ela é muito benéfica para quem já está próximo em se aposentar por idade. Hoje, se aposenta por idade quem tem 15 anos de contribuição, a mulher, 15 anos o homem, mas com a idade mínima, a mulher de 60 anos e o homem de 65, né? E essa regra de transição, né, se você porventura chegou perto, né, mas não conseguiu atingir, ela é válida só para quem começou a contribuir para o INSS antes da entrada da reforma. Para as mulheres, os requisitos serão 60 anos de idade agora em 2019, continua 60 anos de idade, mais 6 meses por ano até atingir os 62. Vendo? Não sobe direto, não tem esse impacto, é gradativa, gradativo o aumento da idade para a mulher. E também, e no mínimo, 15 anos de contribuição. E para os homens, a idade é de 65 anos, e no mínimo 15 de contribuição agora em 2019, mais 6 meses por ano até atingir 20 anos de contribuição. Então, o homem permanece em 65 anos a idade, mas aumenta o tempo de contribuição. Doutora Deise, a terceira regra de transição é a da idade progressiva e tempo de contribuição. Ela se aplica para quais casos? Ela se aplica para quem já está com a idade um pouquinho mais avançada, né? Então, é uma deixa para aqueles que já estão, para as mulheres com 56 anos de idade, né? E ela precisará ter os 30 anos de contribuição e 56 anos de idade para essa regrinha de transição, né? E sendo que a idade vai aumentando também 6 meses por ano até atingir os 62 anos. Já o homem, ele parte da idade de 61 anos agora em 2019
mas também a idade vai aumentando 6 meses a cada ano, mas comprovando os 35 anos de trabalho. Doutora, e o valor do benefício nesse caso? Também vai diminuir, porque vai seguir essa regra geral de 60% da média de todas as contribuições, acrescidas de 2% por ano, que exceder os 15 anos no mínimo para as mulheres e 20 anos no mínimo para os homens. Agora, uma regra importante, né? A quarta regra de transição é a do pedágio de 50%. Como é que vai funcionar essa regra de transição? Essa regra é para quem está só há 2 anos ou menos de se aposentar. Então, essas pessoas não vão se aposentar agora, porque ainda não completaram todos os requisitos, mas como estão apenas há 2 anos da aposentadoria, poderão cumprir esse tempo que falta, né? Se for 2 anos, por exemplo, cumprir esses 2 anos mais 50%. Então, ao invés de 2 anos, 3 anos terão que trabalhar. Doutora Deise, infelizmente o nosso tempo está esgotado, né? Nós não vamos conseguir falar de todas as regras de transição, infelizmente, mas a gente vai deixar aqui um contato, doutora Deise Ciacco, no WhatsApp, que é o 19983491710. Você pode tirar suas dúvidas também com a doutora Deise. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Região. Eu que agradeço, Magalhães. Até a próxima. Até a próxima. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo Região.